O assunto de hoje é arcadismo ou neoclassicismo. Meu nome é Vera Ramalho e estamos aqui na Oficina do Estudante, tá? Então, só para a gente lembrar, arcadismo vem do nome Arcádia, que é a morada dos pastores. E essa ideia dos pastores, ela tem a ver com o locus amenus, ou seja, o lugar tranquilo, sereno, no qual boa parte dos poemas vai acontecer, tá? Então, o arcadismo ele também vai receber o nome de neoclassicismo. E o que acontece? O contexto histórico desse momento de produção tem a ver com o quê? Com o iluminismo, século das luzes, ou seja, valoriza-se a razão e a ciência. Lembrando, no período anterior, você tinha a igreja escolástica, uma vigilância, e dentro do iluminismo se pretende o ensino laico, ou seja, o ensino leigo pautado pela ciência, tá? Em Portugal, a gente vai ter o Marquês de Pombal, içado ao poder pelo Dom José, e o Marquês de Pombal vai produzir uma perspectiva, como eu já disse, leiga de ensino, e essa perspectiva leiga vai perseguir os jesuítas. Então a gente costuma dizer que a política pombalina, ela pressupõe o quê? Uma atitude de anti-jesuitismo. Isso a gente vai encontrar no vestibular, tá? No Brasil, nós temos uma peculiaridade, há um movimento de insurgência que tem bases econômicas, sociais, chamado Inconfidência Mineira. Obviamente, em aulas de história, essa abordagem vai ser mais profunda. E a Inconfidência Mineira, ela vai trazer o quê? Uma ligação fortíssima com o arcadismo, porque boa parte dos autores brasileiros também está ligada a quê? A participação política dentro da Inconfidência Mineira, sejam o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e outros, tá? Lembrando, na Inconfidência Mineira, o Tiradentes ele vai ser enforcado, esquartejado, porque o objetivo dele estava em dissonância com a coroa portuguesa, tá? Então, assim, só pra gente lembrar, quais são as características do arcadismo? Aqui a gente colocou inutilia truncat, é um lema latino. Muitas vezes a gente encontra como tema, tanto faz, a ideia é cortar as inutilidades. O que seria isso? Os excessos do período barroco, ou seja, aquela linguagem rebuscada, aquele labirinto verbal, aquele uso excessivo de figuras de linguagem. Aqui, para a gente retomar, algumas características do arcadismo. Então, se pretendia, em função do iluminismo, a razão, o equilíbrio, a clareza na escrita, então sem, de novo, aquelas inversões excessivas, o uso da simplicidade, só para lembrar, é uma simplicidade feita pela elite, eu não estou falando de uma linguagem formal aqui do século XXI, tá? O bucolismo, buco, aquilo que é relativo ao campo, o pastoralismo, então se deseja uma vida mais simples, sem a afetação da cidade. Há uma retomada da mitologia, então vão se usar Vênus, Marte, Netuno e outros deuses. E cada autor ácade adota um apelido, um pseudônimo, alcunha pastoril. Então, por exemplo, você pega o Cláudio Manuel da Costa, ele vai ser Glaucete Satúrnio. O Bocage, em Portugal, vai ser Eumano Sadino, em função do primeiro nome dele, que vai ser feito um anagrama, e a região onde ele nasceu, que é a região de Setúbal, dentro da qual tem o rio, que é o rio Sado, por isso Eumano, Manuel, Sadino, tá? E o Tomás Antônio Gonzaga, que vai adotar dois apelidos pastoris. Quais são eles? Na obra lírica ele é o Dirceu e na satírica, como a gente vai ver adiante, ele é o Critilo, tá? Última coisa, para a gente recordar as características, há uma pretensão do arcadismo de usar mimeses. No Brasil a gente não vai falar mimeses não, a gente vai falar mimese mesmo, que é a imitação objetivando o quê? A perfeição, tá? As obras, por exemplo, que vão trazer isso, principalmente são as obras no Brasil do Cláudio Manuel da Costa. Ele é um imitador do Camões, ele vai buscar ser melhor que o Camões. RS, RS, RS. Muito bem. Quais são as temáticas clássicas que a gente encontra no arcadismo? Então, primeiro, o Fugger Urben. Já disse, a cidade é um lugar de afetação, de frivolidade, de ambição desmedida. Então, o escritor Arcade ele vai privilegiar o Fugger Urben, o desprezo à vida urbana. Se ele despreza a vida urbana, o lugar mais agradável de viver é um locus, local, ameno, tranquilo, sereno. Costumeiramente, esse lema latino clássico, ele vem traduzido como lugar aprazível, que apraz, que dá prazer, tá? Aurea mediocritas é o quê? A ideia da mediocridade, do equilíbrio áureo, de ouro precioso. O que isso significa na literatura?
Quando você valoriza o herói simples, aquele que está em harmonia com a natureza, os pastores estão tocando suas avenas, suas flautas, a natureza é privilegiada, não é um herói, porque ele tira do campo seu sustento, mas ele não tem o que? Uma arrogância e uma pretensão. E por último, o Carpe Diem, que a gente já conhece, né, que é o aproveite o dia. No latim a gente também tem o tempus fugit, ou seja, aproveita o dia porque o tempo foge. Esse tema a gente já viu no Barroco, mas na verdade ele é um tema que a gente vai encontrar primordialmente lá em Horácio. E a proposta é o quê? A vida é breve, a vida é efêmera, a vida é fugaz e a gente tem que aproveitar o momento presente. No Barroco, ele vai ser usado numa postura mais pessimista e no Arcadismo numa postura mais otimista, voltada ao vamos fluir os prazeres mundanos e terrenos, sem ficar pensando muito no futuro, tá? Só uma coisa, a hora que eu for falando dos autores, eu vou resgatar um pouco desses temas, tá? Portugal, muito bem. Portugal, a gente tem várias datas de início do arcadismo. A primeira delas é 1756, nós temos a formação da Arcádia Lusitana, só que essa Arcádia Lusitana, ela não vai perdurar. Muitos anos depois, ela vai ser substituída pela Nova Arcádia, ou Academia de Belas Artes, dentro da qual a gente vai ter o envolvimento do Bocage, que é o nome mais importante do arcadismo, mas também há uma ressalva em relação a isso, português. Então, o que vai acontecer? O Bocage, ele é um autor que tem uma poesia arcade. Então, por exemplo, se nós pegarmos, eu disse para vocês que eu ia mencionar um poema. Depois esse poema vai ser mostrado aqui na sequência para vocês. Então, dentro do arcadismo, o que a gente tem? Pega aquele poema do Bocage onde ele fala assim: nos campos o vilão sem sustos passa, triste na corte o nobre mora. Esse poema, vamos pausar um pouquinho e vamos ler. Tá? Então, lembrando, leram esse poema? O que acontece com ele? O que a gente tem aí? Por que ele é arcade? Primeiro, nos campos o vilão sem sustos passa. O que é esse vilão? É o morador da vila. Veja que a origem desse nome ela não tem a ver com o vil, que é o mau caráter, o bandido, né? A pessoa de personalidade ruim, antiética e moral. Mas ele tem a ver com o morador do vilarejo. Então, nos campos, o morador do vilarejo, o pastor, o sitiante, o camponês, o campônio, sem sustos passa. Então ele tem uma vida o quê? O que é uma vida sem susto? É uma vida em harmonia, tranquila, serena, né? Tá ótima. E esse poema fala o quê? Que o morador da cidade vive o quê? Em pompas, ele vive sempre mais ambicioso, ele dorme no leito ebúrneo, ou seja, aquela cama de marfim preciosa e rica, e ele não encontra sossego, ele é infeliz, ele ignora o que é ser feliz, tá? Então, esse poema, por exemplo, do Bocage, ele é um poema totalmente arcade. Ele fala do quê? Se você pegar a primeira estrofe aí, como vocês leram, ela já tem o quê? O desprezo à vida urbana, a valorização do pastor, do sitiante, do camponês, que vive em harmonia, ou seja, que vive em equilíbrio com a natureza, e a gente tem o locus amenus, que é a ideia do campo, um lugar bom e agradável de se viver, tá? E ainda, se a gente for pensar no momento em que ele fala da ambição, que ela é desnecessária, ele propõe o quê? Um aproveitamento do momento presente sem grandes intenções, tá? Então, o Bocage, ele é arcade nesse aspecto. Vale lembrar que a personagem irascível, a personalidade agressiva, emotiva, intensa do Bocage, vai levá-lo a uma poesia pré-romântica. O que é isso? É aquela poesia que vai falar do medo da morte, é uma poesia que vai falar do arrependimento, né? Ele fala, eu me arrependo, a língua quase fria, brade em alto pregão à mocidade, que ele foi um outro Aretino. Aretino é aquele poeta italiano, maldito, fecenino. Então nós temos um Bocage que se arrepende dessa poesia mais agressiva que ele fez. Que poesia agressiva é essa? Aliás, eu não tinha nem falado. É a poesia satírica. A poesia satírica do Bocage, às vezes, ela resvala naquilo que a gente chama de poesia maldita, né? Não é uma poesia que venha muito no vestibular. Ele caiu no agrado popular, só que ele foi execrado do ponto de vista moral. Então, no final da vida, ele lamenta-se por essa poesia, que era uma poesia tão ofensiva, tá? Então, vamos lá. Relembrando, Bocage, poesia arcade, pré-romântica e satírica, cuidado principalmente, não é porque aparece o Bocage lá na avaliação externa, no vestibular que vocês vão fazer, que obrigatoriamente essa poesia vai ser neoclássica, tá? Se ela falar de morte, se ela falar de arrependimento, se ela for subjetiva, se ela mostrar uma autopiedade, essa poesia é pré-romântica. Enfim,
no Brasil. Haveria vários autores para a gente abordar com maior intensidade, eu vou privilegiar o principal nome, que é o Tomás Antônio Gonzaga, mas vamos lembrar. O arcadismo ele começa no Brasil quando Cláudio Manuel da Costa publica Obras Poéticas, em 1768. Não é o único livro dele, ele traz vários sonetos de imitação, de mimese camoniana. E ele ainda faz o Vila Rica, que eu nem mencionei aqui, que é um poema com ares de obra épica, tá? Como o Cláudio Manuel da Costa também fez uma obra épica, uma tentativa de que é o Vila Rica, antes de falar do Tomás Antônio Gonzaga, deixa eu recuperar algumas informações. Essas duas obras que aqui estão, elas não têm uma solicitação imensa no vestibular. Mesmo assim, como a gente está retomando o que é o arcadismo, o Basílio da Gama ele fez uma obra épica chamada Uruguai, que fala sobre o Tratado de Madrid. E essa obra ela não obedece o esquema camoniano pleno. Lembrando que esquema camoniano? O Camões fez a obra Os Lusíadas, que é a maior obra épica em língua portuguesa, a maior e melhor, tá? Puxando a sardinha aqui para a nossa lusofonia. E o que acontece? O Uruguai vai ter versos decassílabos, mas são brancos, ou seja, sem rima. Ele não tem estrofação regular e ele tem 5 partes. E nessa história que conta sobre o Tratado de Madrid, envolvendo portugueses e espanhóis que vão ocupar territórios indígenas, a gente tem um final trágico. Nesse final trágico, o Cacambo, ele é um índio que ele vai cair numa armadilha, vai morrer. Essa armadilha é feita por um ex-frei jesuíta, que é o Balda, e a companheira do Cacambo, que é a Lindóia, não aceitando a morte do marido, ela se aproxima de um cipreste e se deixa picar por uma serpente. Então o envenenamento final, na morte dela, mostra esse desdobramento, esse derramamento amoroso que a gente vai encontrar lá no romantismo. Então nós teríamos aqui um viés já pré-romântico. Em relação ao Frei de Santa Rita Durão, ele vai fazer a obra Caramuru, que fala sobre o naufrágio do Diogo Álvares Correia nas costas baianas. E como o Diogo ele vai ter amores por várias índias, no momento em que ele retorna à Europa, ele vai levar com ele a Paraguaçu, que é uma das suas companheiras, e vai preterir a Moema. A Moema, não aceitando esse abandono, né, ela vai tentar, olha que esperta, seguir o navio a nado. Acho que não dá certo, né? Ela vai morrer, né? Então faleceu. E o que acontece? Essa tragédia também é uma prévia do romantismo. O Frei de Santa Rita Durão, diferentemente do Basílio da Gama, ele obedece o esquema camoniano. A obra tem 10 cantos, ela tem 8º rimas, aquela AB, 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 CC, tá? E os versos decassilábicos. Enfim, falando das obras épicas, agora só como um recorte, o grande nome do arcadismo é o Tomás Antônio Gonzaga. Então vamos lá. O Tomás ele não era brasileiro, apesar dele ser estudado no Brasil. Por que ele é estudado no Brasil? Porque as duas obras que ele produziu têm muito a ver com situações que ele viveu aqui. Uma de ordem pessoal e outra de ordem política. Então, como assim? Então, o Tomás ele vai nascer em Portugal, ele vem, fica um tempo no Brasil, retorna a Portugal. E quando ele está perto dos 40 anos, ali com seus 38 anos mais ou menos, ele vem para Vila Rica, ele vem para Ouro Preto, agora Ouro Preto, na época Vila Rica, para ser o vice-ouvidor, para trabalhar abaixo do governador de Minas, que é o Luiz da Cunha Menezes. Então o que aconteceu? Enquanto ele está envolvido politicamente e ele discorda das políticas praticadas pelo Luiz da Cunha Menezes, ele vai escrever versos que depois vão configurar uma obra satírica de nome Cartas Chilenas. Nesses versos, o Tomás adota o apelido de Critilo. Ele envia para o interlocutor cartas em versos, que seria o Doroteu, criticando o governador de uma cidade que ele diz que é o quê? Santiago do Chile. Na verdade, é Vila Rica. Cartas chilenas seriam o quê? Cartas brasileiras ou cartas mineiras. E aí, esse fanfarrão Minésio tem um nome direto com Luiz da Cunha Menezes, porque Minésio pode recordar Menezes ou Minas, tá? Então, o Tomás, ele tem uma obra satírica e, paralelamente a isso, o que ele vive? Ele vive uma história de amor. Então, aquele homem já aproximado dos 40 anos, um homem de relevância, ele se apaixona por uma moça aproximadamente 20 anos mais nova que ele, que é a Maria Doroteia de Seixas. Para seduzi-la, para tentar conquistá-la, para ficar noivo dela, ele vai adotar a estética Árcade, ou seja, todas as características das quais a gente falou, compondo o quê? O Liras de Marília de Dirceu. O Liras é um poema em verso,
no qual o pastor Dirceu, o sitiante, o camponês, se dirige a uma interlocutora, que é Marília. Parece um diálogo, mas é um monólogo, porque a gente não tem a resposta dela. E na primeira parte, o que ele propõe para ela? Que eles se encontrem. Ele fala que ele é um vaqueiro, ele não olha o gado dos outros, ele tem o próprio sítio, que ele chama de casal, esse sítio dá legume, fruta, azeite, e ele propõe que eles vivam o quê? A estrela, a sorte dele, fala que os pastores respeitam o poder do cajado dele, ou seja, ele é um homem respeitado, e propõe a ela o quê? Ele diz a ela, aproveite-se o tempo, carpe diem, né? Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Funciona, ele fica noivo da Maria Doroteia, só que funciona parcialmente, porque em 1789, que é o ano da devassa da Inconfidência, o que vai acontecer? O Joaquim Silvério dos Reis, ele delata todos os inconfidentes e ao delatá-los, o Cláudio vai morrer na cadeia, né? Há uma versão de que ele se matou, de que ele tirou a própria vida, e vários livros não acreditam nessa versão. E o Tomás, ele vai ser preso, vai ser enviado para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai para Moçambique, onde ele vai refazer a vida dele, então aquele amor dele deixa de existir, e estando na prisão, ele vai escrever poemas não mais voltados à natureza, à credulidade, ao carpe diem, mas poemas que falam do sofrimento, que falam da masmorra, que falam do temor da morte, que falam do desejo, inclusive, de morrer. E esses poemas, nesses poemas, o Dirceu, né, o pastor, ele fala para Marília que ele só não tira a própria vida porque ele ainda anseia por reencontrá-la, tá? Então, essa parte é pré-romântica. Só uma coisa, para a gente não fugir do assunto. O Marília de Dirceu, ele tem 3 partes. Existem poemas avulsos, mas costumeiramente os vestibulares pedem a parte Árcade, que corresponde à conquista amorosa, e a parte pré-romântica, que corresponde ao período da cadeia, tá? Então é isso. Para a gente finalizar, só para lembrar, apesar da estética Árcade ou neoclássica, ela está ligada principalmente ao século XVIII, ela vai terminar lá no começo do XIX. Muitas obras namoraram, se afeiçoaram ou tiveram proximidade com isso. Então, toda vez que a gente estuda uma estética literária, a gente precisa lembrar que num estabelecimento de uma literatura comparada, essa obra ela pode vir o quê? Vinculada a um meme, tem caído bastante, a uma tirinha, a uma música, a um texto feito na atualidade, tá? Então é isso. Bom estudo, boa retomada de assunto, foi um prazer, até mais e algum juízo.